Já está gravando. Muito bem, Vitor. Obrigado. Vou pegar aqui o PowerPoint e aí nós já vamos... Alguém na sala já ouviu falar de análise Pestel? Acho que não, pelo silêncio. Ok. A Pestel, da mesma forma como SWOT, vocês vão perceber que é uma abreviação, né? Assim como SWOT é abreviação em inglês para forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, Pestel também é uma abreviação derivada do inglês. Está abrindo aqui meu PowerPoint e eu já vou compartilhar com vocês. Vamos lá. Qualquer coisa, gente, vocês vão me interrompendo e podem também perguntar, né? Então, como eu estava falando com vocês, quando a gente analisou as fraquezas e as forças, e principalmente o benchmark de um modo geral, ele nos permite identificar características relacionadas ao microambiente, né? Porque é um ambiente interno da empresa, diz respeito aos produtos, aos serviços oferecidos, isso, claro, em comparação ao que os concorrentes diretos e indiretos também oferecem. No caso do macroambiente, a análise engloba não só um conhecimento da empresa, mas um conhecimento de todo o cenário no qual a empresa está. Portanto, envolve questões econômicas, questões políticas, questões ambientais, culturais, etc. Tá? E por que isso é importante, né? Olha lá. Quando nós vamos falar em planejamento de ação, em planejamento estratégico, em planejamento de comunicação, envolve-se três aspectos. O planejamento envolve dois aspectos. A ideia de conhecimento, portanto, antes de planejar qualquer coisa, é necessário conhecer a empresa a fundo e conhecer o cenário a fundo, né? E a partir disso definir ações. Mas se vocês observarem nesse diagrama que eu estou projetando, as flechas ligam os três retângulos, né? Elas não são unidirecionais, elas são sempre bidirecionais. E isso não acontece por acaso, tá aí proposital. Por que tá aí proposital? Porque esse processo de planejamento, de conhecimento, de definição de ações, é um processo contínuo, ele deve ser feito durante todo o tempo, né? Mesmo quando as ações estiverem sendo implantadas, eu preciso criar estratégias, por exemplo, para verificar se essas ações estão dando certo, estão dando resultado. Portanto, eu estou buscando conhecimento sobre elas. E, claro, eventualmente, fazer algum replanejamento. Porque pensem vocês, essa situação que nós estamos vivendo, né? Claro que no ano passado, geralmente no final do ano, todas as empresas, lá para mais ou menos outubro, novembro, fazem o planejamento para o ano seguinte. Inclusive decidem qual vai ser a verba para a publicidade, né? Quais vão ser as estratégias do negócio, etc. Só que chegou em maio e aconteceu toda essa epidemia, essa pandemia, né? Nós estamos atravessando. Claro que essas ações elas precisaram ser repensadas, replanejadas. E para isso, mais uma vez, foi necessário buscar conhecimento, conhecimento do mercado, conhecimento das possibilidades, conhecimento do público, né? De novo, a gente poderia pensar aí a importância da pesquisa e de todas as estratégias. Então, olha lá, como é que eu posso conhecer
uma empresa e o cenário, né? Eu posso conhecer por pesquisa de mercado, pesquisas de opinião, alguns já tiveram e alguns ainda vão ter disciplinas específicas sobre como fazer pesquisa, pelo benchmarking, né, que permite essa análise de concorrência e de mercado, que nós já estudamos, pela matriz SWOT, que ajuda a entender o microambiente, ou seja, o ambiente interno da empresa. Claro que eu só consigo entender o interno se eu me relacionar com o externo, né? Por isso que a matriz SWOT tem lá as oportunidades e as ameaças. Agora, quando nós falamos de análise de macroambiente, né, o que é essa análise de macroambiente? Tem aí uma definição, ó. Elementos da estrutura socioeconômica externos à organização que impactam os negócios, a comunicação e podem produzir necessidades de novas estratégias ou de inovação. Esses elementos de macroambiente oferecem, portanto, elementos para a matriz SWOT, principalmente para as ameaças e para as oportunidades, né? Que diz respeito ao ambiente externo. Por isso que eu disse a vocês que depois de conhecer essa ferramenta sobre a qual nós vamos falar hoje, né, a análise Pestel, é muito provável que vocês voltem lá para esse trabalho, principalmente na matriz SWOT, na parte de ameaças e oportunidades, e revejam, identifiquem que, de repente, faltou algo, alguma coisa que era uma ameaça, tal, que vocês propuseram de início, talvez pudesse até ser repensada, porque não é tão importante assim. Talvez oportunidades que vocês ainda não tenham identificado apareçam. Agora, antes de eu continuar aqui a minha apresentação de PowerPoint, eu queria que... O que será que eu estou dizendo ali, né? Que é a estrutura socioeconômica que é analisada. O que será que é essa estrutura socioeconômica, o ambiente externo? O que será que conta nesse processo de análise de macroambiente? Oi, professor, posso Fala, falar? quem quer falar? Pode, claro, vai lá. Eu acho que essa análise de macroambiente e social que você citou, o que a população de determinado local está acostumada a consumir de serviço ou produto, né? Eu tenho que fazer essa análise de conhecimento, eu não sei se é isso. Eu trabalhei uma vez em uma empresa que eles faziam rateio, não sei se é rateio a palavra certa, que vendia tênis, né? Uma empresa muito famosa de tênis americana. E aí eles montaram uma distribuição na Avenida 9 de Julho. E eles fizeram um raio para detectar quantas pessoas corriam com aquele tênis na 9 de Julho, para ver se ali ia ter um potencial cliente. E se o pessoal socialmente conseguiriam consumir esse produto, desde do valor, como eles utilizariam, aonde eles utilizariam esse produto. Do valor, do interesse, né, dos lugares em que aquele tênis seria adequado, o tipo de atividade física que deve ser praticada com aquele tênis, etc, certo? Isso, eles faziam até assim, o pessoal que corre aqui, depois eles vão para um barzinho, qual barzinho que eles costumam consumir, e o tênis tem que ser mais colorido, como que tem que ser o tênis, eles faziam toda a análise social, né, porque eles classificavam as pessoas por classe social, por onde elas circularam, até onde elas iam, desde o espaço físico até práticas de esporte, eles analisavam tudo, né? O socioeconômico da pessoa, para depois ofertar o produto, entrar com estratégia de marketing. Isso. Esse tipo de conhecimento que você está trazendo, né, de análise, de informação que é possível ter sobre o público, de fato faz parte da análise de macroambiente, tá? Mas não é só isso, tem mais coisas que fazem parte da análise de macroambiente. Quem mais? Na linha do que quem foi que estava falando? A Jéssica acabou de dizer, o
que mais, gente, que nós poderíamos dizer que deve fazer parte dessa análise de macroambiente? O que vocês têm ideia de que faça? Professor, a Vamos lá. Oi. a parte governamental também influencia muito, né? A questão das tributações, de como a empresa se enquadra também, ela faz parte desse macroambiente, certo? Isso, da legislação, não é? Eu Isso, não sei exato. se vocês se lembram, há algum tempo, algum tempo assim, há uns, sei lá, uns 4, 5 anos mais ou menos, houve uma série de incentivos fiscais para o consumo. Então, lembra, havia uma redução de IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, para estimular a venda de eletrodomésticos, né, a chamada linha branca, geladeira, fogões, etc. Houve um outro período em que houve uma redução dos impostos nos carros, que era justamente para estimular o consumo de carros e, por sua vez, estimular a contratação nas montadoras. Então, é isso que a Simone estava dizendo agora. Também faz parte do macroambiente, né, esses elementos que dizem respeito às obrigações legais, os impostos, não é? Por exemplo, acho que há algum tempo atrás, quando o governo estava precisando aumentar a arrecadação, uma série de produtos que naquela ocasião foram considerados não essenciais, tiveram a sua alíquota de impostos aumentada. Um desses produtos, que eu me lembro agora, foi o chocolate. Então, para quem produzia chocolate, isso acabou impactando, porque ou produzia chocolate ou utilizava chocolate, né, nos seus produtos, acabou impactando, porque o preço ficou mais caro, tinha que repassar para o consumidor, ou não repassar, mas aí também lucrar menos, etc. Veja, isso, quando a gente fala de análise de macroambiente, gente, nós estamos falando, portanto, daquilo que não diz respeito, que não é uma responsabilidade da empresa, certo? Mas é tudo que é externo à empresa, mas que vai impactar o negócio, né? Que vai impactar nos resultados, nos produtos oferecidos pela empresa, tá? É por isso que a análise Pestel é tão adequada. Por quê? Porque ela lista todos esses elementos que devem ser considerados no macroambiente. Tá? A análise Pestel, eu vou agora compartilhar aqui com vocês um quadro para nós discutirmos. Ela nada mais é do que isso, uma listagem de todos os elementos que devem ser considerados no processo de análise de macroambiente. Vocês estão conseguindo ver o meu quadro aí, né? Sim. Sim. Tá. Olha só, pestle, gente, na verdade, é uma palavra que vem do inglês, assim como SWOT, né? Então, em inglês, é politic, economic, social, technology, environment e law, né, de lei. Então, é lei, aliás, vamos lá. O P aqui é de política, o E é de economia, o S é de sociedade, o T é de tecnologia, o E é de ecologia ou de meio ambiente, tá? Alguns autores, quando vão falar de análise Pestel, trocam esse E por um A, fica análise pestal, ok? Por quê? Porque esse E é de environment, em inglês, né, que significa meio ambiente. Então, algumas pessoas, em vez de colocar o E, colocam um A. É a mesma coisa, tá? Porque seria de ambiente. Ou deixam o E traduzem para o português como sendo ecologia, tá? E L
de leis, ok? Existe uma outra forma de apresentar isso, só mudando um pouco a ordem, que é SLAPT, mas é menos usual aqui no Brasil. No Brasil, a gente utiliza mesmo chamar isso de análise Pestel, tá? O que é uma preocupação nessa análise do P? Então, olha lá. Políticas governamentais, políticas tributárias, instabilidade política, política comercial, princípios políticos adotados. Então, eu não sei se vocês se lembram, mas no período, geralmente em período de eleições, né, o mercado acaba fazendo muitos prognósticos, estimativas de como vai ser se fulano ganhar as eleições ou se ciclano ganhar as eleições, certo? Ou, é claro que um governo, por exemplo, que tem uma preocupação com políticas sociais maiores, pode favorecer algum tipo de empresa e desfavorecer outro tipo de empresa, né? Política tributária. O que é política tributária? Então, nós vamos ter um governo que quer aumentar os impostos ou quer diminuir os impostos. Instabilidade política, né? Vocês devem ter acompanhado e se lembram durante todo aquele processo de impeachment da Dilma. Então, se falava muito dos reflexos econômicos da instabilidade política ou a troca de governo, etc. Isso pode prejudicar ou pode facilitar ou pode melhorar, né, a situação do país. A política comercial, ou seja, como é que são negociados os valores, certo? E os princípios políticos adotados, né? Se é um governo mais de direita, mais de esquerda, mais de centro, um governo com clareza de princípios de democracia ou não democráticos, enfim, tudo isso entra nesse aspecto aí dos elementos políticos que podem interferir no negócio. Vou voltar a lembrar lá, políticas tributárias. Então, existe uma decisão política que era olha, precisamos aumentar o número de pessoas empregadas em montadoras, né? Então, como é que nós fazemos isso? Bom, para ter mais pessoas empregadas em montadoras, nós precisamos vender mais carros. Para vender mais carros, numa situação de crise econômica, a não ser que nós diminuamos o valor dos carros. Para isso, devemos diminuir os tributos. Veja, isso é uma política tributária, né? E que, claro, pode favorecer, nesse caso específico, favorecia a venda de automóveis, né? Então, se eu estivesse, por exemplo, se eu fosse fazer a comunicação, o planejamento estratégico de uma concessionária ou de uma montadora, isso precisaria entrar em consideração, porque impactaria a forma como eu iria gerir o meu negócio, tá? Alguma dúvida, gente, sobre o P, sobre o tópico P da análise Pestel? Ficou claro para vocês como é que isso impacta a empresa e como é que isso pode gerar oportunidades ou ameaças, né? Então, claro, uma situação política conturbada no país. Bom, isso pode trazer um problema de instabilidade e, se trouxer um problema de instabilidade, impacta nos negócios. Vamos agora para o E, né, que é a análise do mercado, análise de macroambiente enquanto economia. O que deve ser levado em consideração quando se fala aí de economia? Crescimento econômico, né? Se existe crescimento econômico ou não, né? Ou crescimento, ou diminuição, ou inflação, ou deflação, enfim, tudo isso também impacta. Taxa de juros e de inflação, porque taxa de juros
tem a ver, por exemplo, com financiamentos, né? As empresas, em geral, para fazer para inovações ou para crescimento, etc., precisam de financiamento, precisa pegar dinheiro emprestado. Bom, para pegar dinheiro emprestado, a taxa de juro precisa ser adequada. Então, se você tem uma taxa de juro muito, muito alta, isso pode impactar também os negócios, a renda dos consumidores, né? Imagine o quão difícil, nesse momento, é a gente considerar esse aspecto. Taxa de desemprego, taxa de câmbio, né? Principalmente quando se trata de produtos importados ou produtos que serão encaminhados para exportação, a taxa de câmbio é bastante relevante, né? E acaba influenciando aí o macro ambiente, podendo ser uma oportunidade ou uma ameaça, né? Se você precisa comprar, por exemplo, matéria-prima do exterior, caso do Brasil, o Brasil compra trigo, né? O Brasil não é autossuficiente em trigo para fazer farinha de trigo. Nós compramos do exterior. Se nós compramos do exterior, isso é um problema, porque isso é calculado, isso é vendido em dólar. Então, imagine ter que comprar um produto que é em dólar. Agora, para aquilo que a gente vende, para o exterior, não é? E vender em dólar, isso pode ser um aspecto positivo. Então, veja como a gente está falando de oportunidades e de ameaças. O Vinícius está perguntando aqui, professor, mudando de assunto, pode responder depois, vi que está gravando as aulas, onde está sendo postado? Todas as aulas, Vinícius, eu posto lá no AVA, eu sempre coloco o PowerPoint que eu utilizei, e no dia seguinte, geralmente, eu coloco também o link da aula, tá bom? Tem todas lá. Só não tem as aulas, evidentemente, que são de orientação ou de apresentação de trabalhos, mas as aulas teóricas estão todas lá. Tudo bem o E, né, gente? Agora vamos para o S. O S diz respeito aos aspectos sociais, né? A colega acabou de dizer, agora aí, quando ela falava do tênis. Então, o social tem a ver. Será que as pessoas dessa cidade se interessariam por esse tênis? Será que elas têm dinheiro? Né? E aí a gente poderia pensar num diálogo, inclusive, entre o S e o E. Será que elas saem daqui, depois de correr na Avenida 9 de Julho, e vão para onde? Elas vão para casa, vão para o shopping, vão para um bar, vão para uma festa? O S tem a ver com crescimento populacional, ou seja, é uma população que está crescendo. Se é uma população que está crescendo, portanto, isso favorece alguns tipos de produtos e desfavorece outros, né? Distribuição da população. Veja, num caso de um país como o Brasil é um país que tem grandes vazios em termos de ocupação territorial, né? Enquanto você tem a região de Jundiaí, São Paulo, enfim, de um modo geral, a região sudeste, com cidades muito próximas umas das outras, né, e com densidade populacional muito alta, há outras regiões do